Você já se perguntou o que acontece na cidade enquanto você está dormindo? No vídeo de hoje nós vamos explorar uma madrugada de Tóquio e ver uma realidade paralela que só acontece após o anoitecer. Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal e que felicidade estar trazendo esse vídeo aqui para vocês, porque hoje vamos falar de uma obra absolutamente incrível de um dos meus autores favoritos, que é o Haruki Murakami em Após o Anoitecer. Essa edição aqui, gente, é um pitelzinho no sentido de que é uma edição extremamente fácil de ser lida, tem uma diagramação incrível aqui feita pela Alfaguara e é um livro muito curto, tem 204 páginas. Eu me lembro que quando eu fiz a leitura desse livro daqui eu demorei somente 2 dias. Um pela diagramação, que realmente ajuda, tem letras grandes, capítulos curtos inclusive, junto ali com uma história extremamente viciante que te instiga a continuar lendo até o final. Então, se você tem interesse em conhecer obras do Haruki Murakami, esse livro aqui é muito bom para isso, apesar dele ser um pouco diferente do que o Murakami costuma escrever. Mas vou explicar tudo isso em mais detalhes agora. Aqui, após o anoitecer, a gente vai acompanhar uma madrugada de Tóquio. Toda a história se passa no período ali de mais ou menos 7 horas. E essas 7 horas elas se passam de uma forma muito mais viva para nós leitores, porque no início de cada capítulo desse livro daqui tem um reloginho mostrando que horas são. Então a gente vai acompanhando capítulo a capítulo a evolução do tempo durante a narrativa. Isso é muito legal. Aqui a gente acompanha a protagonista Mari. A Mari é uma garota de 19 anos que ela escolhe passar a sua madrugada fora de casa. Ela vai ali para um diner, como se fosse uma cafeteria 24 horas, né? Muito popular ali nos Estados Unidos. Mas já que os Estados Unidos têm uma influência muito grande no Japão, isso também acabou sendo incorporado na cultura deles. E nesse diner, o diner, na verdade, né? É só o pontapé inicial para essa história que vai levar a Mari a conhecer pessoas e passar por lugares muito diferentes do que ela está acostumada no seu dia a dia. Nessa história daqui, a Mari vai se deparar com um músico, uma prostituta que foi espancada, uma gerente de motel, mafiosos, tudo isso nesse período curtinho de 7 horas. Em paralelo, a gente tem algumas outras narrativas, e a mais diferentona delas talvez seja a de Eri, a irmã da Mari, que está ali no estado de sono eterno, quase como se fosse uma grande e bela adormecida. A Eri é uma modelo internacional, mega famosa, mega disputada, praticamente um ícone de beleza. E ela não acorda de jeito nenhum. E a narrativa dessas duas irmãs, elas acabam se contrastando o tempo todo, e o Murakami consegue usar dessas personagens e mais de um corpo de personagens secundários fantásticos para trazer temas extremamente pertinentes e críticas muito importantes para a sociedade que a gente vive hoje. Mesmo esse livro tendo sido escrito em 2004, lá no Japão, tem tanta coisa que a gente consegue relacionar e abstrair e criticar sobre a sociedade ocidental, principalmente aqui nas Américas, né, Estados Unidos, Brasil. Então é uma leitura extremamente poderosa e que eu tô animadíssimo para explorar mais aqui com vocês no vídeo de hoje. A gente tem mais 2 personagens aqui que são dignos de menção nessa história, que eu vou com certeza pronunciar o nome deles errado. O primeiro é o Takahashi, que é um trombonista, é a primeira pessoa que a Mari encontra durante a sua noite, e é um cara que ele vai conversar com a Mari justamente porque ele se lembrava dela. Eles já tiveram algum contato ali no passado, só que esse cara era muito afim da irmã, a Eri. E toda hora que eles ficavam conversando, ele ficava relembrando sobre a beleza da Eri e tudo mais, e a Mari começou a se encher disso. E o outro personagem que é digno de nota aqui é o Shirakawa, que é como se fosse um trabalhador ordinário ali. Ele tá fazendo hora extra no seu escritório, até o momento que nessa história ele para de ser ordinário e acontecem coisas aqui que aí realmente eu não quero entrar em muitos detalhes. Uma coisa extremamente interessante dessa história daqui é o narrador dela, que ao mesmo tempo que ele faz parte diegeticamente daquele mundo, ele está completamente afastado dessa história. Aqui o narrador é como se fosse um drone, uma câmera invisível que vai voando pela cidade e vai acompanhando
ali os acontecimentos da madrugada. E ele leva nós leitores junto com ele. Então, de certa forma, nós leitores também estamos dentro daquele livro junto do narrador. Aqui a gente vê falas como, então nós nos aproximamos, nós vemos, nós entramos. Então, tanto o narrador quanto nós leitores estamos dentro dessa história. E isso acaba fazendo parte ali também de um recurso que o Murakami quer usar para fazer a crítica dele. Que eu vou entrar muito em breve no segundo momento, só eu queria falar essa coisa do narrador. Outra coisa que é importante eu explicar aqui, talvez seja a parte mais sobrenatural dessa história toda, que é a situação da Eri, que é a irmã da Mari. Ela, que nem eu disse, ela tá como se fosse num coma ali, induzido, ela tá dormindo o tempo todo, não acorda. Só que ela tá numa situação muito macabra também. É como se ela estivesse sozinha, dentro de um quarto, sendo observada o tempo todo por uma televisão que está sempre ligada. Às vezes nessa televisão aparece outra pessoa analisando a Mari dentro do quarto. Nós, enquanto acompanhantes ali do narrador, também estamos ali dentro daquele quarto, naquele momento íntimo, sempre observando a Eri. Então tem um quê de sobrenatural aí nessa história que vai ser explorado muito bem, mais ali pro meio e pro final. E a parte mais misteriosa desse livro, né, o que mais levanta questões, é sobre essa situação da Mari, que dados momentos ela tá ali dentro do quarto, dados momentos ela é teleportada para dentro da televisão, e nesse esquema de sempre uma vigilância total e completa o tempo todo. E é nesse contexto que a gente entra num dos temas principais dessa obra daqui, que é, de certa forma, o voyeurismo. Não no sentido sexual da coisa, mas o voyeurismo naquele sentido de a gente estar sendo sempre vigiado, sempre observado, sempre sendo invadido. Em determinado momento dessa história daqui, a gente vê uma prostituta que ela sofreu uma grande agressão dentro de um quarto de motel. E essa agressão e essa vulnerabilidade que a prostituta acaba passando é um grande reflexo ali para a situação da Eri também, que está com um corpo extremamente vulnerável diante das câmeras. Inclusive essas passagens elas se passam quase imediatamente uma após a outra aqui no livro. Inclusive, essa tela que está sempre observando a Eri o tempo todo pode ser encarada como uma crítica à forma que o corpo feminino está sempre sendo vigiado, mesmo no sono, né? Tá o tempo todo, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje de aparências e de redes sociais. Outra coisa que é extremamente interessante nessa questão do voyeurismo todo é o que eu disse sobre o narrador. É como se fosse uma câmera invisível que acompanha a cidade inteira sem nunca interagir de verdade com a história. É um grande voyeur, e nós, como leitores, nos colocamos como voyeurs também dessa história. Outro tema muito interessante dessa história daqui é a solidão urbana, que o Murakami ele explora realmente com maestria aqui, inclusive é um tema recorrente nas suas outras obras. Mas nessa história daqui, todos os personagens vivem de forma marginalizada de alguma forma, principalmente nessas 7 horas que duram a narrativa do livro, porque são personagens que estão sempre em trânsito, indo de um lugar para o outro, cafés 24 horas, motéis, salas de escritório, becos. Ninguém aqui nessa história realmente parece pertencer a lugar nenhum. E outro tema interessante que o Murakami aqui ele explora com a gente é a dualidade entre o sonho e a vigília, né? Que em vários momentos a gente começa a questionar o que realmente é real. Principalmente no caso da Eri, né? Que tá naquela situação lá da televisão, que às vezes suga ela pra dentro, meio que quase como se fosse absorvendo a essência dessa garota. Mas a gente não sabe se isso, de certa forma, é realidade ou alguma coisa mais metafísica. Outro momento que a gente fica nesse questionamento sobre o que é real ou não, talvez tenha sido o meu momento favorito do livro, que é quando a Mari, ela estava se olhando no espelho, e após ela se distanciar do espelho, o reflexo continuava lá. Esse reflexo, ele olhava diretamente para nós leitores, para a câmera que é o narrador. E isso acabou se tornando um momento até meio macabro no livro. Mas pensando mais a fundo e junto com os outros temas do livro, a gente consegue abstrair muito dessa cena.
E aqui o Murakami usa essa dissociação entre objeto e o seu reflexo para mostrar como que nós, hoje em dia, estamos desassociados da nossa própria imagem. A gente não tem mais controle da nossa própria imagem, que é vigiada, projetada, editada, cortada, e a gente acaba sem saber exatamente o que a gente está vendo, se é uma realidade ou um reflexo distorcido de nós mesmos. Durante as minhas pesquisas aqui para fazer essa resenha para vocês, eu acabei me deparando com um artigo lançado em 2016 pelo Asian Journal of Literature, que conta justamente sobre isso, sobre a crise moderna do Japão sobre identidade urbana, que o indivíduo ele não se vê mais como um sujeito, um objeto, mas sim como uma imagem projetada nas redes sociais. E isso acaba se tornando um tema extremamente importante na história do Murakami, mesmo esse livro aqui tendo sido publicado em 2004. De certa forma, uma época ali pré-redes sociais, né, da forma como é hoje, na potência que é hoje, inclusive, né. E nesse momento que a Mari se distancia do espelho e deixa o seu reflexo lá, o Murakami já deixa o leitor muito alerta, falando que a gente não pode confiar no que a gente vê, que o reflexo que nós enxergamos pode não condizer com a realidade. E acho que a parte mais sombria de tudo, reiterando aqui, né, é que esse reflexo ele olha diretamente pra gente, como se fôssemos espectadores passivos da vida das outras pessoas. Outra coisa bem legal que acontece nessa história daqui é um momento que a Mari e o Takahashi estão conversando ali no diner, e o Takahashi conta pra ela a história de 3 irmãos que moram no Havaí. Que a história é a seguinte: um deus apareceu em um determinado momento e ofereceu uma moradia a esses 3 irmãos. Só que o desafio deles seria empurrar uma pedra montanha acima, e onde eles parassem de empurrar a pedra, a casa deles seria construída ali. E quanto mais alto, a vista seria mais bonita. O primeiro irmão, ele se contentou ali de ter uma vida plena ali, né? Perto ali da praia, perto ali das florestas, ele tinha tudo que precisava e ele fica ali mais na base. Enquanto os outros irmãos vão naquele esforço constante o tempo todo por ter algo melhor, mesmo de forma irracional. Não entender o que precisa e continuar trabalhando incansavelmente para alcançar algo sem propósito. E no final da história, depois de muito sofrimento, de muito empurrar a pedra, acabou que os 3 irmãos ficaram sozinhos no final da conta. Que é uma metáfora aí também sobre a sociedade que a gente vive, que cada vez mais nos cobra o tempo todo por performance, por estarmos sempre insatisfeitos, insaciáveis e sempre buscar mais. E que, inevitavelmente, acaba nos tornando muito mais solitários. Esse livro daqui, ele simplesmente foi arrebatador para mim. Deu para ver aí como que um livro de 204 páginas conseguiu trazer temas tão pertinentes e discussões tão interessantes, né? E é por esse e outros motivos que o Murakami é um dos meus autores favoritos. São sempre obras que me trazem profunda reflexão e são obras também que me deixam sempre incomodado de certa forma, porque me fazem questionar coisas que são dolorosas pensar sobre elas. Como o que você está fazendo da vida, sua própria solidão e o que você está projetando para o mundo, né? Eu aqui nessa situação que eu tô, provavelmente diferente de muitos de vocês, eu tenho esse trabalho paralelo aqui que é o YouTube, né? Eu faço os vídeos aqui no canal e acabo projetando minha imagem para vocês. E por mais que eu tente transmitir exatamente quem eu sou, para que vocês vejam o Rafael como ele realmente é, com certeza vocês têm uma visão completamente diferente da realidade. Completamente diferente talvez não, mas vocês têm a visão do que eu projeto, né? E é o que todos nós projetamos, seja nos stories, no Instagram, seja nos vídeos que fazemos com nossos amigos. E eu acho que é importante que a gente tente, assim como eu tento aqui no YouTube, aproximar cada vez mais a realidade do reflexo. Esse é um livro, poxa, ele é incrível mesmo, e realmente eu gostaria que vocês se sentissem curiosos e fossem atrás da leitura dessa obra daqui. Que nem eu disse, eu não entrei em detalhe praticamente nenhum dessa história, porque é uma história que os detalhes realmente não importam. Aqui a gente tem uma jornada que ela começa no início da noite e termina na manhã.
E os personagens, eles atravessam a madrugada aprendendo coisas, conversando com pessoas. Não tem grandes eventos, grandes arcos de aventura, de ação, mas são todos eventos que nos fazem refletir bastante. Então, mesmo que você já saiba sobre os temas abordados aqui no vídeo, ainda vale muito a pena fazer a leitura, porque eu absolutamente não entreguei nada daqui. Bem, gente, o vídeo ficou por aqui. Eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que me deu um certo trabalho, mas foi uma pesquisa muito gostosa de ser feita. Eu pesquisei vários artigos em outros idiomas, inclusive traduzi textos do japonês para saber o que a crítica e o que as pessoas que leram o livro na época estavam achando. E foi um livro que acabou dividindo bastante as opiniões, só que ao longo do tempo ele foi ganhando cada vez mais prestígio, né? As pessoas foram entendendo as camadas que o livro apresentava, e hoje em dia é uma das obras mais seminais do Haruki Murakami. Mas eu quero saber de vocês aqui nos comentários o que vocês acharam, e se tiverem interesse de comprar esse livro lá na Amazon, não se esqueça de usar o link do canal, porque me ajuda demais. Se eu ganho uma pequena comissão em cima da sua compra, você ajuda pela capa e não gasta mais nada por isso. Não se esqueça de deixar o like, e se você é novo aqui, não deixa de se inscrever para poder acompanhar conteúdos literários como esse todas as semanas. Bem, gente, o vídeo ficou por aqui e até a próxima.